Estamos chegando o verão, chuvas, umidade, aumento de temperatura e, consequentemente, numa velocidade ainda maior, a presença ou a infestação de pragas, as pragas urbanas. O que são as pragas urbanas? São todas aquelas pragas que tiveram uma sinantropia, ou seja, uma aproximação do homem. Essas pragas vieram morar dentro das nossas casas ao nosso despeito, principalmente pela nossa falta de hábito e cultura educacional. Quando saímos de casa, comendo uma maçã, tomando um refrigerante e jogamos isso pela janela de um ônibus, o que nós estamos dando é fonte de atração, alimentação para as pragas e que isso acaba voltando em forma de doença para nós mesmos. Então cabe a todos, saída agora, final de ano, pega uma marginal, uma pista local, pegou um trânsito, basta dar uma olhada de ver a quantidade de pessoas jogando lixo pela janela do ônibus ou pela janela do carro por estar num congestionamento. O que isso vai voltar como reflexo para nós? Será que o problema é só da prefeitura, que tem que recolher o lixo, ou nosso, que não temos a conscientização com jogar o lixo no lixo? O que é o controle integrado de pragas? O controle integrado de pragas, ele é um conjunto de normas e ações. Veneno é a última alternativa a ser utilizada. Primeiro ponto, nós achamos que veneno só vai matar por cheiro. Não, cheiro são solventes orgânicos que são colocados aos inseticidas para ele agir com maior ou menor intensidade com o ambiente. Veneno só vai matar por contato e ingestão. Então, muitas vezes o controle é feito principalmente por uma medida preventiva. O fechamento de uma porta, a colocação da tela em um ralo, a adequação das nossas lixeiras. Então as pragas elas vêm por quê? Porque damos condições. E é importante lembrar que não são as pragas que estão invadindo o nosso território. Nós estamos invadindo o território das pragas. E dando essas condições, muitas dessas pragas vêm morar dentro das nossas casas. Ou algumas que nem eram pragas, passaram a ser pragas pela nossa falta de controle ou descontrole. Um exemplo típico, os pombos. Nós temos desde a questão cultural de alimentar o pombo, conciliar ele a questões religiosas, símbolos de Espírito Santo, ou as pessoas mais velhas que gostam de levar alimentos para esses pombos. Porém, esses pombos diretamente ou indiretamente causam mais de 60 tipos de doença para a população. Então a questão está não só no controle, mas principalmente nessa educação cultural, esses cuidados a serem tomados para que elas se desenvolvam. Por que as pragas chegam até o nosso meio? Pela nossa falta de cultura, por esses alimentos que são disponibilizados para eles. Como que eu posso controlar? O controle ele pode ser preventivo, ele pode ser corretivo. Então, como eu falei, a colocação de uma tela na janela. Veneno, por melhor que ele seja, ele sozinho não vai resolver o problema. Nós precisamos evitar essa disponibilidade de alimentos. Se pensarmos barata, quando falo da falta de hábito e cultura educacional, eu sempre deixo um desafio. Visite uma praça de alimentação de um shopping center e passe a mão embaixo de uma mesa. A quantidade de tranqueira que tem é bala, é chiclete. Barata, por exemplo, consegue ficar até 30 dias sem alimentos. Quanto pesa uma barata? Quanto ela precisa de uma alimentação? 1% do seu peso? O açúcar que tem numa bala ou num chiclete embaixo de uma mesa vai servir para alimentar barata por quanto tempo? Lembrando que ela consegue ficar 30 dias sem água, 30 dias sem alimentos e até uma semana sem água. As fábricas hoje, os fabricantes, as multinacionais, eles estão sempre em constante pesquisas, em desenvolvimento de produtos específicos, até com a quebra de paradigmas. De um modo geral, nós temos aqui que não existe produto para aranha marrom. Portanto, isso é um mito. A Bayer tem produto para aranha marrom, a BASF tem produto para aranha marrom, a Syngenta tem produtos com registro para controle e efetividade de aranha marrom. Portanto, precisa saber
quem está aplicando esse produto, como está aplicando esse produto, porque não adianta ter um produto de excelência se a pessoa que foi contratada não tem o domínio ou a técnica correta para a aplicação. E o consumidor ele tem uma dificuldade muito grande. A partir do momento que ele tem um problema com pragas, ao buscar uma empresa controladora, a grande maioria existe as promessas de milagres, garantias de 3, de 6 meses, em alguns casos garantias de até 1 ano. Não existe nenhum inseticida que tenha um residual tão longo quanto a esse. A própria normativa, ela fala em periodicidade mensal, porque os produtos lá em teste na fábrica, em condições ótimas, eles podem durar 90 dias. Porém, em um ambiente que vai ser lavado, qualquer detergente, água sanitária, cera, vai degradar esse inseticida. Então, como uma garantia de 6 meses? Então, buscar empresas realmente sérias, que tenha registro no Ministério da Saúde, que trabalhem com seus profissionais todos registrados, que passem por todos os exames, porque eu passo a ser corresponsável a partir do momento que eu contrato uma empresa dessa. E a questão não está só nessa responsabilidade, mas sim no incômodo de estar pagando por um controle e que não tem o resultado. Então, quais os prejuízos que eu estou tendo com essa praga? Só prejuízo financeiro? Muitas vezes prejuízo psicológico. Em casos, às vezes, que ouvimos de rato que entrou e roeu a pessoa, ou ao consumir um alimento, a hora que vai abrir esse alimento, tem uma barata exposta. Então, há essa necessidade de busca de profissionais qualificados e não simplesmente a busca do menor preço. Buscar empresas que trabalhem com produtos de primeira linha e não somente a questão de que seja o produto mais barato. Então, tudo isso tem uma relação no custo-benefício. Uma única aplicação pode resolver o problema, ao invés de você ter que ficar fazendo 2, 3 visitas para resolver o problema do cliente e o cliente estar insatisfeito pela praga estar lá. A Biopratice, ela é uma empresa que atua diretamente como controle integrado de pragas. A nossa principal atuação é a área industrial, principalmente a área de alimentos, indústria de alimentos, mas atuamos também nos diversos segmentos como indústria, comércio, residências em algumas ociosidades, muito mais por indicação, mas estamos no mercado há 12 anos com essa prestação em excelência, em controle integrado de pragas, trabalhando com produtos de primeira linha, tendo um apoio muito forte de Bayer, BASF, Syngenta, dessas fábricas, que nos auxiliam com treinamentos, visitas a centros de treinamentos, participação até mesmo em pesquisas e desenvolvimento de produtos. E estamos aí sempre atento às alterações climáticas, a problemas eventuais que possam vir a acontecer. Então nós temos aí o nosso pequeno mosquitinho, né, o Aedes aegypti, que antigamente se falava somente na dengue. Hoje esse único mosquito causa aí vários tipos de doença. Estamos chegando com mais uma nova, a febre maiaro, e algumas outras que são transmitidas por ele. E quando eu falo dessa conscientização, citando o Aedes, eu gostaria de deixar claro, essa mudança cultural, ela é muito importante e necessária. Quando é que nós lembramos da doença dengue? Somente no período de chuva. Mas é importante lembrar que o ovo desse inseto consegue ficar muitas vezes até 1 ano no ambiente só esperando o período das chuvas. Então essa conscientização, essa mudança cultural, ela tem que ser permanente e não somente no período quando começam as internações ou as pessoas morrendo por uma doença transmitida por um mosquito. Será que vamos deixar um mosquito ganhar essa guerra? O que precisamos é ter a conscientização e fazer o lado inverso. Se você que tem a sua indústria, o seu comércio e necessita de um programa de controle integrado, a Biopratice está sempre ali à disposição a fazer uma visita, a fazer um levantamento e a partir do momento do fechamento de um contrato, a parceria em acompanhamento de auditorias, treinamentos aos seus colaboradores sobre hábito e biologia de pragas, importância médico-sanitária,
para que essas pessoas também possam ser multiplicadores dentro da sua empresa. Não vai ser só a Bioprates, os seus colaboradores são os multiplicadores e facilitadores para atingirmos esses resultados através de gráficos de acompanhamentos, planilhas de monitoração, acompanhamentos em casos de denúncia ou até mesmo fraudes, que nós estamos sempre acompanhando e dando um suporte técnico para a empresa. E aproveitando o momento, finalização, final de ano, desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo, que 2019 seja cheio de conquistas e vários desafios.